Brasil, né? Vamos começar mais um Papo de Sábado. Aqui é o Daniel, tem o Ricardo, parceiro, e a nossa convidada de hoje é a Priscila Amaro, que a gente vai chamar de Pri. O Ricardo já pediu essa intimidade, já deixou, então beleza. E vamos lá, a Priscila, a Pri, ela é psicóloga, ela trabalha com RH e ela trabalha atendendo também a galera, né? E ela é indicação de um papo nosso, de um tempinho atrás, que é a indicação da Domi, né? Então, antes da gente começar a passar a palavra para a Priscila, eu já estou com preguiça, então vou pedir para o Ricardo pedir para vocês se inscreverem no canal. Exatamente, faz isso que ele mandou. Eu Se mandei, eu não mando inscreve no ninguém. canal. Já dá o like Curte, agora, porque comenta, olha só. compartilha. Obrigado, Pri, é isso. Olha É só, isso. tá vendo? Isso é que é convidado. A Pri Vamos também lá, já nessa consome YouTube o temporada. suficiente. Isso, Pois vamos lá, é. vamos colocar, vamos ajudar o canal aí, porque a gente está numa meta de quando esse canal ficar grande, a gente vai começar a mandar o kit para os convidados. Por enquanto a gente não tem grana para isso, né? Com uma bebidinha para o pessoal entrar no clima, Exato. né? E Uma começar a bebida e um conversar com minduim. Bebidinho minduim. minduim. Olha que Mas beleza. ó, outra coisa também importante sobre o canal é deixa já o seu comentário aqui embaixo de quais assuntos você acha interessante a gente bater um papo em breve. E claro, você coloque à disposição também para trocar ideia com a gente. Já falamos várias vezes. Se colocou à disposição, a gente vai te chamar, pode ter certeza. Vai te chamar. A Beleza? gente não precisa te conhecer para te chamar. A gente está conhecendo a Pri hoje e eu tenho certeza que o papo vai ser super legal dessa forma. Nessa temporada, a gente tem um tema fixo e não obrigatório, porque afinal estamos falando de liberdade, mas o nosso tema para essa temporada do canal são as liberdades individuais, né? E é muito interessante porque cada papo que a gente faz, a gente está tendo uma conversa nova que geralmente não parece com a anterior. Então, eu quero começar a passar a palavra para a Pri, primeiro dizendo que ela pode falar o que ela quiser, afinal somos livres, e segundo perguntando, Priscila, você é livre? Pergunta difícil, né, cara? Acho que eu sou. Assim, eu tento ser. Se eu sou, aí não sei se eu sei responder isso com muita firmeza, assim, acho que ninguém sabe. Mas essa é a graça, né? A gente tentar as coisas e achar que sabe sem saber. Eu tento ser, eu acredito muito nessa questão de liberdade, mas é engraçado que eu até comentei com o Daniel, quando ele me falou o tema, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, que tema abrangente, né? Dá para pensar em É, tudo. mano. É uma coisa muito louca, assim. E considerando, acho que a minha personalidade, as coisas que eu acredito, uma primeira coisa veio na minha cabeça. Por mais que seja um tema abrangente, por mais que tenha várias linhas a serem seguidas, acho que o primeiro ponto foi que acredito que não dá para falar sobre liberdade individual sem pensar em liberdade civil, né? No meu ponto de vista. Eu acho que pensando em liberdades individuais, automaticamente a gente pensa também em direitos humanos, a gente pensa também em políticas públicas, pelo menos é a forma como eu enxergo, assim. E é difícil falar de liberdade, porque quando a gente pensa em liberdade, a gente tem que considerar todo tipo de liberdade. Seja ela liberdade de vida, seja ela liberdade sexual, seja liberdade religiosa, política, e automaticamente, pensando em políticas públicas, a gente também pode considerar que muitas pessoas não são livres. Não são livres, às vezes, por não terem direito à vida, pelo menos não a uma vida digna, ou igualdade em relação a direitos, né? A gente sabe que isso na prática não acontece, pelo menos não Tá. da forma que deveria. Eu vou deixar pro Daniel fazer essa provocação para as próximas 2, 3 provocações, porque eu sei que ele tá com a língua coçando já faz uns 4, 5. Acho que desde que começou o canal, ele tá com a língua coçando exatamente pro ponto que você tocou. Eu ia fazer uma outra Mas, pergunta, mas eu vou jogar pro meu calma, amigo aqui. Vai lá, calma. meu filho. Primeiro, vamos lá, vamos lá. Eu achei muito interessante e olha que coisa engraçada, porque assim, quando eu sugeri esse tema, eu tive eu estava com o mesmo pensamento seu, estava com o mesmo pensamento da Pri. No final das contas, e você é a primeira pessoa que a gente tá conversando Que e que dirigiu por esse trouxe, lado. veio por esse lado, e achei isso muito interessante. E quando você estava falando
ser livre é poder ser livre em todos os sentidos, e aí entra num ponto muito interessante que, assim, não é apenas ser livre, mas também é estar preparado para respeitar a liberdade do outro. Porque, às vezes, o outro quer fazer uma coisa que você não faria, mas ele pode fazer. E acho que é aí que a coisa começa a ficar complicada, né? Porque quando você fala em direitos, quando você entra na parte civil, tem isso. Infelizmente, às vezes, a pessoa quer transformar em liberação ou em proibição uma crença própria. Se eu gosto, tem que ser proibido. E aí é Se onde eu a gente gosto, liberado. Se eu começa não gosto, proibido. Então, você entrando numa situação onde, assim, se eu não faria isso, se eu não gostaria disso, ninguém tem que fazer, né? Então, a gente entra numa, que nem você fala, falando em liberdade sexual, a gente falou no passado, uma coisa que eu sempre toco, que, por exemplo, liberação de aborto, né? Que a gente já falou lá atrás. Eu tenho certeza que o Ricardo estava esperando eu falar disso. Sabia. Mas, que nem eu sou a favor da liberação total do aborto. Eu acho que, assim, o aborto tem que ser legalizado. Se a mulher quer fazer, independente do motivo dela, ela tem que poder fazer. Só que isso vai contra o que eu faria. Tipo, claro, obviamente eu não faria um aborto, porque eu sou homem, mas assim, se a minha esposa ficasse Calma que a grávida... tecnologia tá melhorando. Calma que a tecnologia tá cada vai dar vez um mais trabalho, evoluída. Já vai dar um trabalho. né? Eu tô barrigudo, mas ainda não tô grávido. Mas assim, se a minha É só esposa... cerveja. É só cerveja. Em Portugal está sendo bastante vinho, viu, Priscila? Está muito bom isso. Chique. Está muito bom. Mas, por exemplo, se a minha esposa ficasse grávida, ou se uma das minhas filhas ficasse grávida, eu seria a pessoa que ia falar, por mim você não tira. Vamos ter esse bebê. Agora, se a minha esposa falasse, não, mas eu quero tirar. Tá bom, eu vou te levar na clínica, o que você precisar, conta comigo. Mas eu gostaria que você tivesse o bebê. Só que, mano, o bebê tá nela. É o corpo dela, é a decisão dela, é ela que vai ter que carregar a criança por 9 meses. Depois que nascer, beleza, depois que nascer a gente divide as tarefas e todo mundo faz sua parte, e todo mundo ajuda. Ok. Mas, cara, tá em você, você decide. Então, acho que esse é um ponto que eu queria entrar. Eu não sei se quando você falou de você ter que ser livre em todos os sentidos, eu não sei se você estava com essa mesma ideia que eu estou falando, porque acho que o ponto principal onde o bicho pega, né, é justamente assim, você quer ser livre, todo Uns mundo temas quer ser sensíveis, totalmente né? livre, mas até onde você está preparado à liberdade do outro, e outra, a liberdade, porque onde livre, Essa então, acho que segunda parte Não deu cortou. pra Tipo, ouvir nada. até onde você tá preparado pra liberdade do outro, a gente ouviu. A segunda parte cortou. Repete aí. tá. A segunda parte até onde vai a sua liberdade, e a partir de que momento deixa de ser a sua liberdade e você passa a invadir o espaço do outro. Então, é muito complicado, assim. Eu acho que é um tema realmente complexo e muito abrangente, como você disse. Eu acho que, considerando a questão do aborto que você levantou, é muito mais uma questão de saúde pública, no meu ponto de vista. Também liberdade, mas eu acho que é muito mais uma questão de saúde pública, entende? Porque, assim, o aborto ele existe, sendo ele legalizado ou não, então isso pouco importa. Exatamente. O fato é que ele vai continuar acontecendo, mas ele vai acontecer com segurança? Como é que estão aí as pessoas que estão se submetendo a esse tipo de procedimento? Então, no meu ponto de vista, sim, tem uma questão de liberdade, mas muito mais de saúde pública, porque você é livre para fazer um aborto. A questão é que você vai ter que aceitar as consequências que vão vir depois disso, porque por não Não, ser mas legalizado. mesmo sendo uma questão Você de pode saúde morrer, né? pública, é aquilo que você mencionou, né? Tipo, toda uma rede, né, de proteção ali pública, de serviços e tudo mais, para permitir certas liberdades, para permitir a liberdade, né? Então, leis, legislação, questão civil,
para permitir essa liberdade. Saúde pública é uma, como a Sim. gente descobriu com a Domi, né, que foi quem... A gente não, eu descobri com a Domi, né, não sei se o Fih descobriu também, que o SUS é uma lei, né? Ele vem de uma lei e tal. Então, é uma questão É um civil projeto também, né? antigão, É um projeto tal, e civil tá na... também. Mas mesmo É existindo interessante. lei, também entra naquela questão de repente, as pessoas terem acesso a esse tipo de serviço, né? Às vezes eles não têm. E aí é complicado, porque o SUS está aí para todo mundo, mas a gente sabe que não é todo mundo que tem esse acesso também. O Tem que SUS ser está que aí para funciona. todo mundo, mas não é todo mundo que está aí no SUS, né? E eu não sei para quem que eu não sei para quem que a Pri mandou beijo, mas beijo também. Mas beijo Não, é também. porque eu tô com uma colega aqui em casa, ela foi trabalhar e me deu tchau. E eu, tchau, Tá. amiga. Tchau, colega. Tchau, colega. Quem Eu sabe a adoro isso. colega vai Isso bater que um faz papo com esse. nós. Viu? Vai que ela é indicada, É, né? vale, viu? Ela tá se graduando agora em enfermagem, Não, Olha só, que nossa interessante. senhora. né? Então ela Mas tá aí aí, na linha de frente. a provocação que eu ia fazer antes, assim, eu acho que ela é muito rasa, tá? Ela é muito rasa. Mas é só pelo, tipo, é mais pelo papo, assim. Beleza, Uhum, as liberdades individuais, ela tem essa questão de direitos, de leis, de necessidade uhum. de amparo para essas liberdades. Se eu estiver falando alguma bobagem do que você me disse, por favor, me corrige. Mas a partir do momento que o Estado toma conta dessa liberdade, o quão livre a gente de fato é, sabe? Porque Uhum. o Estado tá tomando conta dessa liberdade. Eu já não posso mais fazer nada. Tipo, não tô tentando ser tipo um ANCAP aqui também, né? Vai fazer, faz o que quiser, cada um que se vire Faço o e que não queres, pois é tudo da lei, né? Vai virar Raul Seixas você exatamente. agora. Mas é aquilo que eu mencionei no início do vídeo, quando vocês perguntaram se eu sou livre. Eu tento ser, mas a gente sabe que Uhum. a gente não é, porque se a gente depende de políticas públicas, se a gente depende de Estado, se a gente depende, enfim, né, do mundo aí afora, a gente sabe que a gente nunca vai ser livre totalmente, porque a gente está aqui para ser alienado, para ser colocado frente a um tipo de rédea, assim, que o Estado, que a Sim. democracia criou para que a gente fique. Então, a gente sabe também, historicamente, inclusive, que aqueles que vão um pouquinho mais para a margem, que fogem um pouquinho dessas rédeas que o Estado ele impõe, são pessoas que provavelmente são punidas, muitas vezes são punidas, né? Sim, uns quase, né? E sim, então, quando você fala sobre, bom, de repente entender a liberdade do outro, eu acho que para quem nós, pobres proletariados aqui, pessoas assalariadas, eu acho que é um pouco mais fácil de entender o que é respeitar a liberdade do outro, porque a gente também sente isso na pele, de que a gente quer ser livre. Agora, para quem está lá em cima, acho que se torna um pouquinho mais difícil. Talvez não porque eles não queiram isso, mas acho que porque o contexto é diferente. Acho que porque o momento deles é diferente, a classe social é diferente. Então, eles não vivenciam as mesmas coisas, eles não têm as mesmas experiências. É estranho, assim, porque eu na clínica eu percebo muito isso em formas muito peculiares e pequenos, detalhes, assim, pequenos detalhes. Por exemplo, uma coisa boba. Estava hoje atendendo antes de iniciar aqui, a minha paciente, ela mencionou sobre rede social, sobre ter senha do companheiro, né, e disponibilizar a senha, e falou que isso era uma Uhum. questão de confiança, né? E naquele Teve opinião sobre isso. momento, Desculpa. é, na, naquele momento eu pensei, cara, para mim isso é muito mais. Claro que eu trabalhei isso de outra forma, mas eu, Priscila, né, que estou antes de Sim, Priscila sim. psicóloga, eu Priscila ser humano, já me remeteu a um pensamento de, cara, isso para mim é muito mais manipulação e controle, que é exatamente o que acontece no mundão aí, do que confiança. E automaticamente você não está sendo livre em confiar, ter a opção de confiar naquela pessoa ou não, da mesma forma que aquela pessoa realmente não está livre, porque qualquer coisa que ela for fazer, ela sabe que ela está sendo analisada ou avaliada ou espionada. Então, Sim. é um detalhezinho pequeno que eu acho que é muito abrangente, porque é o que acontece com a gente. Uma coisa curiosa, eu adoro tecnologia, sou super tecnológica, adoro rede social, tô viciada em Big Brother também, me rendi a essa. Tô aqui, então, para Vocês viver, são eu tudo acho que doido. é isso. Com certeza, tem que ser, né? Se não for, não vive. Então,
Obrigado, uma psicóloga falou isso pra mim. Briga. Uma psicóloga falou isso pra mim. Muito obrigado. Não, mas eu ouvi isso quando eu estava iniciando a graduação. Eles falaram, nossa, você é doida, né, para fazer psicologia. Eu falei, porque se eu não andar de mão dadas com a loucura, como é que eu vou entender o mundo do outro? Porque é louco você querer se colocar no mundo de uma outra pessoa, né? E eu acho que entra nisso também a questão da liberdade. Quando você entende que você tem um mundo e aquela pessoa tem um outro mundo que é completamente diferente do seu, você entende que aquela pessoa é aquela pessoa e você é você e que a gente tem que saber diferenciar e separar essas coisas. Acho que o certo, o errado, o que é liberdade, o que não é, viver, né? é individual, é construído Esse socialmente. esse negócio da senha que você falou, eu acho muito louco, porque assim, você ter a confiança de passar a sua senha para o seu companheiro, para sua companheira, por um lado é confiança, ok, porque, sinceramente, se agora a minha esposa pegar, gritar aqui e falar assim, amor, eu preciso ver um negócio, não quer senha mesmo? Eu vou botar no mudo e vou gritar a senha para ela. Uhum. Só que, por outro lado, eu acho que a real confiança é você pode até ter a senha, mas você não precisa usar, porque se eu for usar, eu vou usar para olhar alguma coisa XPTO, uma coisa nada a ver. Eu não vou olhar para vigiar essa pessoa, porque eu confio na pessoa que está comigo. Então, eu não preciso da senha. Eu acho que mais é ou um menos passo assim. até Agora, anterior, vocês meu velho. Isso é uma pode ter a confiança e senha, até que ponto isso é, de tão repente, tosco. falta de privacidade? Não sei. Então, Acho que é um era isso que eu ia falar. questionamento. Eu Exato. ia dar É um um passo questionamento. Eu antes não tenho uma ainda. opinião, acho que Sim. formada. É uma coisa que eu acho que todo mundo vai refletir ao longo Eu da acho que vida, tem um né? passo Eu anterior acho que, ainda, assim. cara, Eu acho que eu da acho que hora, depende de nessa tudo questão que de acontece rede no relacionamento. social, é não precisar passar. Não é passar ou não passar, é não Isso. precisar. Ter confiança o Não suficiente no precisa. relacionamento para você não precisar passar. E se Eu acho. tiver necessidade, se alguém pedir por qualquer momento, não existe problema. Ó, Eu acho que que é nem, aquilo. mais ou menos Entra assim, mais né? uma. Desculpa te cortar, pode falar. Por favor, fala aí. Vamos lá. Vai lá. Não, acho que é engraçado porque quando tem tudo a ver com esse tema de liberdade, porque varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que vai querer passar porque se sente mais confortável passando, tem gente que não vai se sentir confortável passando, e não tem o certo e o errado, não tem o não deve passar ou Não. deve passar. Só tem a pessoa faz o que for legal para ela, o que fizer sentido para ela, o que para ela foi ok. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu me questiono, né? Eu falo, pô, será que essa questão de redes sociais, de senha, seja lá qual for ela, realmente deveria entrar em pauta? Será que a gente tem que estar discutindo isso de precisar, de não precisar, de confiança? Porque para mim isso é uma coisa, para mim, Priscila Pessoa, é uma coisa que não deveria nem estar em pauta. É uma coisa assim, é meu, é privacidade minha. Ah, mas eu preciso ver uma coisa, então me diga que eu vejo e eu te passo. A gente, Porque a é gente meu. pode traçar um paralelo com coisas mais antigas, Concordo. assim. Essa questão da rede social, acho que a gente consegue traçar um paralelo com senha do banco, com carteira, com a bolsa, entendeu? Tipo, minha mãe. Minha mãe Nossa. era assim, minha mãe era assim, não mexe na minha bolsa. A minha bolsa é minha, é o meu lugar ali, onde eu guardo minhas coisas na minha bolsa, você não mexe. Pra mim, eu trouxe isso da minha relação com a minha mãe, eu trouxe isso pra rede social. É meu, ali é meu espaço, ali é meu mundinho. Não importa se... Não importa quantas vezes eu entre ou não entre, eu use ou não use, é meu ali, né? Eu não E o tenho a que eu fui olhar, mesma... né? eu não tenho o mesmo apego com minha senha do banco, por exemplo. Minha esposa sabe, senha de banco, tudo mais. E eu dela, né? Tipo, que a gente tem essa relação mais tranquila em relação a isso. Mas Até eu sei a minha sua senha de banco, mochila cara. e Isso minha aí rede social... tá no Facebook. mas assim, mais uma vez, se ela pedir, eu não vou me sentir incomodado como minha mãe se sentia incomodada ao mexer na bolsa dela. Entende? Tipo, eu só tô traçando paralelo com coisas pra trás, como vai ter paralelo com coisas pra frente, né? A gente tá falando de rede social já não é mais um segredo pra ninguém, ela é aberta pra pra praticamente todo mundo, né? Vão ter novas coisas que vão fazer com que, tipo, essa molecada que tá vindo agora, essa criançada que tá vindo agora, elas vão entender o espaço pessoal, né, de uma outra forma.
Né? Eu acho que, eu concordo com você que isso não tinha que nem entrar em pauta, mas é a mesma coisa de espaço social, né? De espaço Né? físico. Tem Mas gente aí que que entende a rede tá. É a social mesma como seu coisa espaço também de físico. espaço mental, espaço emocional, né? Isso. Então, para você entender a liberdade do outro, parece tão fácil, né? Quando a gente fala, ó, ali é minha bolsa, então não mexa porque é minha bolsa. É É físico. óbvio, né? É óbvio. Agora, por que que alguém vai querer mexer com outras coisas que são mais internas, né? Com coisas que são suas de fato internamente. Quando eu digo isso, eu quero dizer sentimentos, emoções, pensamentos, o que que você tem a ver, né? Então, aquilo também não é meu. E é uma Uhum. crítica que eu faço, eu já estou entrando numa perspectiva crítica social, nada a ver, meu, É viajei. nóis, tamo junto. Vamos Manda lá. Mas bala. Adoramos. não dá para Adoramos fugir. isso. Vamos lá. Enfim, eu que questiono isso para a vida. E é louco, porque muitas pessoas falam, tá, mas você se questiona isso e você tem uma resposta? Não tenho, eu estou em constante transformação Não. também. Às vezes eu acho que eu tenho, quando eu acho que eu tenho, eu descubro que eu não tenho, que na verdade outras coisas surgiram. E quem diz que tem Mas, uma resposta é um idiota. né, acho que vale muito mais a pergunta do que a resposta, né? Não Uhum. sei. Exato. E quando você tiver a resposta, você vai fazer uma nova pergunta. Então, Sim, sabe? Nossa, que legal que você falou isso. Eu tava assistindo, eu trabalho com RH, né? E eu tava assistindo eu tenho preconceito com coaching. Já deixa isso claro aqui para eu se tiver Já também. coaching fiquei, assistindo, já por fiquei favor, saiam. chateado, Aquela. fiquei chateado. Eu Não, gosto da ideia de coaching. você gosta? Eu não gosto. Eles vão super contra os meus princípios. Não, tem Mas, o coach e tem o babaca. Tem o coach e tem o coach babaca, entendeu? Eu não gosto do coach babaca. O cara que cria regras, tira a regra do rabo, sei lá. Mas bem, Buga buga, né? sigamos. não sei se eu conheço um coaching que não seja babaca, mas tá aí livre e aberta eu tô Para disponível para apresentações. conhecer um coaching Comenta que aqui não seja embaixo. babaca. Comenta aqui se você é um Você que é coaching que não é coaching, babaca. você Estou que é disponível coach, para um papo. por Não, favor, mas entra aqui. brincadeiras à parte, claro, sem querer ofender ninguém, mas como eu Não, trabalho com vamos RH, ofender, é da hora. eu acabo vendo muitos Mas para vídeos de isso. treinamento, acabo vendo esses vídeos motivacionais até para desenvolver projetos de desenvolvimento dentro da organização. E eu estava Certo. assistindo um vídeo essa semana, muito, muito legal, que eu nem me lembro o nome. É louco, porque eu gosto tanto de tecnologia, às vezes eu penso e parece que é engraçado que o Google sabe, né? Você pesquisa uma coisa, depois aquilo não para de aparecer. Anúncios aparecem em Sabe. todo lugar. E aí, É o algoritmo. Bom e apareceu. velho algoritmo. E eu gosto, né, dessas coisas que aparecem, porque aparece e faz sentido às vezes. E apareceu um vídeo que eu Ah, nem lembro quem, nem lembro o título, mas eu me interessei no conteúdo e comecei a assistir. E eram dois coachings, né? E mesmo assim eu assisti. Conversando entre si, e eu lembro que ele falou assim, um cara estava falando sobre o horizonte, que ele super curtia olhar para o horizonte, e ele sempre caminhava em direção ao horizonte, que ele queria alcançar o horizonte. E aí o outro cara, o outro coaching, ele fala, mas, ué, em algum momento nesse seu trajeto você se sentiu mais próximo do horizonte? E ele fala, não, na verdade, quanto mais eu caminho para o horizonte, mais longe o horizonte fica. E aí o outro cara, sem entender nada, né? Ele falou, ué, então qual que é o sentido? Por que que você está indo para o horizonte se ele é inalcançável, né? Estou E o outro cara disse, caminhando. bom, para caminhar. eita. Exatamente. E aquilo foi, Você caraca, tá? velho. É isso, né? A vida é isso. A gente sempre põe algo como objetivo, mas assim que aquele objetivo ele é alcançado, outras faltas virão. Então a gente vai continuar buscando outras coisas. E E eu isso acho que também é liberdade. é isso, eu acho da hora linkar com algo que você falou dos bilionários, milionários, dos presidentes e donos de empresas e a Vans e Burger Kings da vida, né? Eu acho que é a mesma coisa, assim, sei lá. Hoje eu trabalho na Wise Up, escola de inglês, e tipo, o dono da Wise Up, ele é basicamente um coach. Uhum. Cara, excelente, ótimo public speaker, né? Ele fala muito bem. Ele fala muito Só bem, o fazer um Flávio parênteses Augusto. para Priscila. Apesar dele ser um coach, ele também tem um lado bom. Não, ele nem é coach, na real. Na real, ele não é coach, não. Foi só pelo link. Coitado. E ele, coitado, e ele hoje em dia ele é bilionário, né? Ele tem lá o time de futebol nos Estados Unidos e tal. E é uma coisa que eu acho... E ele saiu do Rio de Janeiro, ali no bairro do Jabor, que é, mano, perifa, tá ligado? Periferia. Uhum. E é o cara, tipo, hoje ele é bilionário, ele tem problemas de bilionário, né?
Porque ele continua. E a mesma coisa, e esse link que eu quis fazer é justamente desse continuar andando. Ele continuou caminhando, continuou se esforçando, continuou trabalhando para que ele fosse um bilionário, e hoje ele trabalha para que ele se mantenha bilionário. Né? A gente entende que bilhão é um bagulho tipo, gigantesco, enorme, a gente tem uma visão ali de que quanto mais bilionários, mais pobres, o que não é bem verdade, nem matematicamente não é bem verdade, mas assim, esse cara ele acaba perdendo muitas liberdades, esse cara que ganha muito, ele acaba perdendo muitas liberdades sociais, né, inclusive emocionais, justamente pelo fato dele ter chegado numa posição em que a maioria gostaria de estar. Né? Que a maioria gostaria de estar, justamente por ter continuado a caminhar, continuado andando, não ter parado e ficado observando e contemplando tudo que eu não tenho, sabe? Porque esse é o problema, esse é o problema que eu vejo no mundo, assim. Eu não tenho a senha do celular do meu companheiro ou da minha companheira. Eu não tenho uma casa XPTO. Eu não tenho uma conta bancária. As pessoas se preocupam tanto com o não ter. Vive sua vida, né? Que não Tipo, caminha, que não porra, tenta ter, tá ligado? Que não segue o caminho, atrás. tá ligado? Persegue o horizonte, né? Persegue a Que porra do nem você horizonte. Continua andando, uma hora você chega. E, assim, Continue a nadar. Puta, obrigado. Continue a nadar. Poética. E uma coisa interessante, que nem você falou, e é uma coisa que, para mim, isso é muito claro, porque eu me considero um motociclista, eu gosto de andar de moto, adoro viajar, e o legal não é para onde você está indo, o legal é a viagem. O legal é a viagem, o legal é a estrada, o legal é é o o vento processo. no rosto, o legal é a curva, exatamente, o legal é tudo que você passou naquele caminho e o que você absorveu, assim, é a transformação que aquele percurso fez em você e não chegar no lugar. Ah, vamos até a praia? Depende, vamos, sim, vamos, mas por onde não? Tem gente que fala, praia, vamos. Aí tem outra gente que fala assim, o que tem lá? Aí outro fala assim, o que tem para comer? Eu sou o cara que pergunta, qual caminho a gente vai fazer? Vai por onde? Entendeu? A gente vai por onde? A gente pode ir por aquela estrada mais longa, cheia de curva, que passa pelo meio da montanha, é bonita pra caramba? Ah, pode, beleza, vamos embora. Eu sou esse cara. Então, assim, mas entre aquilo, a pessoa que só quer chegar na praia tá pensando, porra, mas vai levar meia hora a mais, aí você me quebra. É porque entendeu? aquela frase clichê que faz um super sentido. Antes eu achava super Eu merda, adoro né? clichês. Eu ouvia nos filmes e falava, ai, que saco. Você é contra coach, eu cara. precisei Claro que você não gosta. vivenciar. Pois é, mas aí depois que a gente vivencia a experiência, eu acho que tudo na vida é uma questão de experienciar as coisas, de estar aberto para coisas diferentes. E tem uma frase que é muito clichê, muito, que fala que a vida é o que acontece quando a gente está preocupado demais fazendo outros planos. E de fato é isso, porque se a gente for parar para pensar, a vida é uma eterna preencheção e despreencheção de buracos, sabe? Eu tenho essa sensação de que sempre tem um buraco aqui, aí você tampa. Aí daqui a pouco tampa. Aí, para você tampar o que surgiu aqui embaixo, você vai ter que destampar um. Então, vai ser sempre essa rotina de impermanência e de não chegar em lugar nenhum. Porque, na verdade, o chegar é justamente o estar indo, né? O valorizar esse processo. O vivenciar isso de um jeito legal, aberto, leve, né? Acho que quando a gente pensa muito no objetivo, a gente deixa de aproveitar o que está acontecendo. E na vida, isso é uma coisa que eu tento levar para mim, que é difícil pra caramba, é muito difícil, não é fácil. Às vezes a gente fala assim, numa simplicidade que dá a entender que é uma coisa muito fácil. Não é uma coisa dolorosa, é uma coisa que leva tempo, é difícil. Mas a partir do momento que a gente tenta, pelo menos, está aberto a aceitar aquilo que pode acontecer de um jeito ok, a gente automaticamente entende que é aquilo e que tá tudo bem. E que você vai poder aprender várias coisas com aquilo. Pode falar. Não, pode falar, Pri, pode falar. Eu acho que é o lance de você abandonar a necessidade de controlar as coisas. É curtir as coisas enquanto elas estão sendo, né? E não quando você falou chegando de lá. tampar
buracos, quando você for de tapar os buracos, a primeira coisa que me veio na cabeça, e esse exemplo que você deu foi perfeito, porque assim, cara, você tem 2 mãos e 2 pés, vai, só que você precisa de um para ficar em pé, então você tem o máximo que você vai conseguir é tampar 2 buracos com a mão, um buraco com o pé, e tentar enfiar a cabeça em um, só que vai sobrar buraco sem tampar. E eu achei muito louco esse exemplo, porque assim, eu percebo o quanto sofre quem é incapaz de entender que vai ter buraco, que vai ficar aberto, e não tem nada que você pode fazer. E você vai ter que escolher qual buraco você tem que ocupar, qual buraco você tem que deixar aberto. E alguns você vai poder olhar e falar assim, esse aqui, eu nunca vou perder meu tempo de botar a mão ali, vai ficar aberto. E a vida que é essa aceitação, ela é tão difícil, e eu acho que às vezes, vou tentando linkar de novo com o lance da liberdade, eu acho que a gente perde muito da nossa liberdade, a gente fica muito preso quando a gente se sente na obrigação de tampar todos esses buracos, porque daí vem uma pressão que você mesmo criou, e você se impede de ser livre e de viver uma vida plena, porque você precisa tapar o buraco. E você não sabe nem que porra de buraco é esse, você não sabe nem para que E buraco tá lá. Você só quer tampar. É um e desespero para às tampar o vezes negócio. também, Porra, até voltando pro negócio lá da senha e tudo mais, às vezes é um buraco que você o outro curtiu esse criou. papo da senha? Não, eu gostei, mano. Gostei porque tipo, é uma questão de liberdade mesmo, que é muito delicada hoje em dia e ninguém fala a respeito, mano. Tá ligado? Tipo, é bobo, né? Como, Virou tipo, assunto é bobo, mas é real, né? né? E Né? ninguém assume em público o que faz. Ninguém assume em Ninguém... público que pediu a senha para a Exato, esposa. Ninguém assume em exato. público. Mas assim, Imagina, eu não. A esposa é livre. às vezes é um buraco que o outro criou, sei lá, um buraco no relacionamento, um buraco na relação entre pessoas e tal, um buraco que o outro criou que você tá tentando tapar, e enquanto você tá tentando tapar, o outro tá aumentando o buraco. E tipo, e fica Eu acho aquela que vai ansiedade além de querer até. Porque resolver. para ele, Eu acho que vai além até no é sentido de verdade. que, assim, muitas vezes não é uma questão de, ai, confiança ou preencher isso que está faltando e disponibilizar, porque eu acho que as pessoas, às vezes, com muita frequência, inclusive, elas têm dificuldade de assumir para si próprios que gostam de ter as coisas sob controle, só que a verdade é que a gente não controla nada. Então, por exemplo, quando eu acordei hoje, a minha meta era atender, fazer um bate-papo e não sei o quê, e as coisas já mudaram. Eu já sei que depois do bate-papo eu vou pra praia, tipo, eu nem pensei, nem cogitei a hipótese de ir, e aí agora eu vou. E então, quando a Como gente que é pena Nossa, de louco, porque você, quando que você pena de pensa, você. que pena, que coisa horrorosa. Não, mas Eu tô sofrendo por você aqui. eu ô acho que fi, respeita o quando buraco dos outros. Pois é, você vê, tô tentando preencher um meu. Sempre respeite o buraco Não, dos outros. Esse é acho que é uma lição brincadeira, muito mas importante aqui. eu acho que quando a Liberdade gente pessoal também, mas vamos lá. uma atividade que eu faço comigo, e às vezes eu sugiro isso para outras pessoas, porque talvez faça sentido, às vezes não, né? Mas às vezes faz parte da realidade daquela pessoa também. Então, se eu puder contribuir, Sim. uma coisa que eu faço muito, quando eu percebo que eu quero controlar alguma coisa, porque por mais que a gente tente, em algum momento a gente quer ter controle sobre algo, né? Seja Normal. sobre fazer uma comida, às vezes a gente quer fazer um bolo, o bolo ficou todo murcho, e aí a gente queria um bolo bonito, e ele não fica. E é uma coisa boba, mas que a gente também quer ter controle. Então, quando eu percebo que estou tentando controlar algo, a primeira coisa que eu faço é parar e pensar, meu Deus, quais são as variações que aconteceram comigo durante o dia, desde a hora que eu acordei até agora, o momento que eu estou vivendo. Nossa, que Então, por trabalho. Não exemplo, quero mais não. olha que massa, eu acordei 8 horas da manhã hoje. São 12:15. Não passou muito tempo, né? Mas um monte de coisa já aconteceu. E quando eu paro para pensar nessas variações de, pera lá, como que eu acordei? Como que eu estava me sentindo quando eu acordei? O que que eu pensei quando eu acordei? Quais eram meus planos? E aí, quando eu paro para pensar, caraca, é 12:30 e, tipo, nem sei mais se eu tenho planos, às vezes já mudou tudo. Às vezes a gente acorda super feliz e no meio do dia tá um saco, triste, irritado, com raiva. Da mesma forma que acontece o inverso. Às vezes a gente acorda também super incomodado e triste, Irritadiço ali. melancólico. E aí passa uma parte, acontece alguma coisa e você tá feliz, vai andar de bike, vai comer um açaí, vai assistir um filme, ouvir uma música, dança.
Então, as coisas são tão incertas e são tão impermanentes que, às vezes, pensar nisso facilita um pouco o processo de entender que a gente não tem controle. E que se a gente não tem controle, a gente tem a possibilidade de ser livre aí, de não ficar preso, de repente, em certas crenças, certos pensamentos e certas vontades, porque não vai acontecer, ou vai, só que não vai acontecer do jeito que você planejou, vai ser diferente, alguma coisa vai ser diferente, nada nunca é como a gente estipula. E acho que entender isso é uma forma de viver livremente, que é você viver de acordo com o que a vida está podendo te oferecer ali e tá afim, né? Vou até Então, fazer uma pergunta em acho que cima é isso. disso, Pri, que na verdade eu estou só meio que reafirmando o que você está fazendo, mas estou fazendo. É uma pergunta. Quanto da nossa privação de Uhum, liberdade, quanto da liberdade que a gente perde, foi a gente mesmo que bloqueou isso, entendeu? uhum, A gente teve um papo na semana passada com a Yara e a gente falou, isso entra muito na parte de pressão social e eu acredito, entra para homens e para mulheres, uhum, mas na nossa sociedade eu acredito que para a mulher a pressão social é maior do que para o homem, sim, principalmente na parte de uhum, liberdade sexual e liberdade até de expressão mesmo, né? uhum. Eu sou um cara Sim. extremamente firme nas minhas opiniões tal, e as pessoas falam, não, eu gosto do Daniel porque o Daniel é um cara firme, não sei o quê. Como quando uma mulher é firme, fala assim, boca, é descolar a dona. Cara, ela faz a mesma coisa que eu. Por que que ela é louca Uhum. e eu não sou, né? Então entra toda a parte de pressão social. Mas aí você pergunta, né? Quanto a gente não deu, na realidade, a gente que pô, eu poderia viver livre, eu poderia fazer, mas por medo de De um julgamento conceitos, aquela coisa externo. que criaram, julgamento dos outros, e assim, o sistema em que você foi criado, e você sabe, não, mas espera aí, eu tenho certeza que isso aqui vão achar errado. E você olha, investiga, não tem nada de errado, você não acha errado, mas você não faz porque vai vir uma pressão externa. Então, nem é buraco. Você, aí, em vez de você tampar o buraco, você abre um buraco onde nem tinha, Uhum. Isso acontece com muita entendeu? E frequência. Eu vira um observo isso problema. bastante na clínica. Tanto para homens como para mulheres, assim. Da mesma forma que mulheres têm, claro que eu também, particularmente, opinião pessoal, acho que mulher sofre um pouquinho mais de pressão por conta da história que a gente Sofre, teve, sofre sim. mas Sem ainda mimimi, sofre assim, mesmo. o homem ele também sofre algumas pressões que a gente também tem que conversar sobre para que seja aberto isso à discussão, porque, por exemplo, o feminismo está aí. Então, por mais que tenha demorado e por mais que seja um processo super lento e árduo de ser vivenciado, ele está aí. Uhum. Agora, eu acho que talvez pouco se fala também sobre, por exemplo, a liberdade dos caras ou até das mulheres que têm um perfil mais rígido, um perfil mais recluso, sabe? Pessoas que não gostam muito, de repente, de se expor e tá tudo bem, mas de entender que às Sim, vezes sim. a gente pode ser vulnerável. E eu acho que isso cabe para todo gênero, seja homem, seja mulher, seja qual for, de que a gente não é um robô. E isso significa que nós vamos sentir, né? E se a gente sente, a gente se torna vulnerável em algum momento. Então, ter a liberdade de repente falar, pô, isso me deixa puta. Ou falar, caralho, isso me deixa triste, eu vou chorar, entende? E acho que Sim, isso vale tanto para homem, porque existe uma pressão social para o homem ser uma figura firme, uma figura heróica, uma figura naça, dono da casa, da porra toda. E não é assim que homem as não coisas chora, funcionam. Por né? Homem não exemplo, chora. homem não chora. Da mesma forma que Homem não chora mulheres nem não por falam dor, palavrão, nem por mulheres amor. Quer não dizer, usam roupa curta, enfim, são coisas assim muito abrangentes em relação a todos os gêneros que poderiam ser discutidas e trabalhadas para que possibilitasse, de uma certa forma, maior liberdade para a vida de todo mundo, cara, de qualquer um. Né? Liberdade de ser, de sentir, de se expressar, porque está na lei, né? Que a gente tem o direito de se expressar, mas quem é que se expressa? Ah, e não, outra, mas a né? gente nem pode também, né? A gente nem pode, dependendo do que você expressar, Dependendo da forma. Agora, da falando forma do como que. três pessoas brancas, a gente até pode se expressar bem, né? A gente ainda tem esse tipo de privilégio, que dependendo da forma que outras pessoas se expressam também, aí a liberdade já fica mais assim ainda. Então, se para a gente é difícil, sendo, por exemplo, para mim, uma mulher branca, acredito que para mulheres negras se torna pior, né? Porque também envolve toda essa questão de contexto social e de tudo que isso tem relação Vou histórica aí, provocar né? um pouquinho, vou provocar um pouquinho, tá, Priscila?
Talvez, em modos gerais, sim. Mas dentro de um lugar onde tem mais mulheres negras do que a branca, você pode ter certeza que é mais fácil do que você. Não entendi, travou. Tudo depende. Desculpa, assim, eu vou te provocar um pouquinho no sentido de que, assim, eu entendo que num contexto geral de sociedade, e aí eu vou até dizer o seguinte, no contexto geral de sociedade brasileira, você tem razão. Porém, se você for num determinado lugar onde essas mulheres negras são maioria, você vai ser Sim. censurado e vão tirar o seu direito de falar. Acontece, E aí, mas é o que eu tô falando, né? Varia muito do contexto que a pessoa tá, das vivências que claro, aquela pessoa claro. teve, da sociedade em que ela tá inserida, classe social. Então, até quando eu mencionei sobre os capitalistas, porque eu considero que a gente não é capitalista, a gente é assalariado. Capitalista é Bolsonaro, político, sei lá, essa galera. Isso é marxismo na veia. Às vezes, né? Acho que às vezes faz sentido. Marx fez uma puta Marx era diferença capitalista. Ó, histórica. vamos lá. Só quero fazer uma pausa aqui. Marx era um materialista pra caramba, hein? Vamos lá. Ele era, claro que ele Marx era um era. cara A maioria extremamente dos materialista filósofos, cara, se e você for ele... parar para pensar. Quem é que pode parar pra Mas, trabalhar Não, pra ficar pensando, caralho? acho que entra muito também. Na verdade, eu perdi minha linha de raciocínio. Não, a gente estava falando do contexto social em que as pessoas se inserem Ah, sim, e pois mulher é. negra, mulher branca. Então, sim, eu acho que tudo varia muito de onde você tá. O ser humano é biopsicossocial, então não adianta. Eu sou uma pessoa e eu atendo na abordagem comportamental, agora, né? Eu tô falando assim com felicidade. Propriedade. A gente, com propriedade. Não, mas é porque eu acho que o ser humano ele é mutável e condicionado e variável de acordo com o lugar em que ele está. Então, considerando o contexto que eu vivo, considerando aquilo que eu sei, eu digo e eu acredito em certas coisas e por isso eu me expresso. Agora, se eu for inserida em um outro contexto no qual eu não conheço, no qual eu não vivenciei, eu vou me calar porque eu preciso entender o que está acontecendo antes de me expressar. Então, eu acho que é meio óbvio isso, no sentido de que o que eu falo considerando o que eu vivi, né? Considerando o meu contexto em Bugaçu, São Paulo, que é o que eu conheço, e poucos outros estados brasileiros. Agora, eu nunca fui para Amazonas, eu não sei como é que é a vida lá. Eu Mas nunca é fui para o Acre. isso que é um ponto. Isso que é um ponto interessante ninguém sobre. nunca Aí a foi gente pro acaba Acre. entrando. A gente só Ninguém nunca pode foi ir pra para lá. lugares que existem. Exato. Eu acho que é um ponto importante. Aí a gente acaba entrando nessa questão de lugar de fala versus liberdade de expressão, né? Eu acho que aí é puro achismo meu, né? Eu acho que a gente pode sim falar o que quiser, desde que esteja aberto a ouvir. Sim, sim, Entende? Eu sim, acho que sim, sim. depende muito da forma como é falada. A Não, própria Dominique me disse uma coisa uma E da vez. intenção, né? Não, eu não acredito muito em intenção. Assim, não sei, isso também é achismo meu, né? Uhum, Eu não, sim. não. Mas Às segue vezes o que você estava falando. Você falou que a eu Domi acho te disse uma que. vez alguma coisa. A Domini me disse uma vez, há muito tempo atrás, ela já foi minha supervisora no meu primeiro estágio, eu estava no primeiro semestre da faculdade, não sabia porra de nada. E ela foi minha chefe, e naquele momento, a gente estava trabalhando com uma família, né? Enfim. E a mãe em específico, ela estava super agressiva no início, né? Ela estava resistente, tá tudo bem. Depois de tudo que ela passou Foi também, a mal. gente entendia a resistência dela. E eu estava como estagiária, apenas observando, e a Dominique fazendo toda a parte né, da ativação ali com ela, de fato conversar, toda a parte prática. E eu sei que no final do atendimento, essa mãe, ela saiu assim, bem let it go, tranquila, até semana que vem, meninas e tal. E aí eu lembro que eu perguntei, eu falei, o que aconteceu, né? O que foi que eu perdi? Quanto tempo eu dormi? Porque ela entrou de um jeito, saiu de outro. Não peguei. E aí a Domini me falou uma coisa que hoje eu levo para a vida. Ela disse que a gente ganha ou perde as pessoas pelas palavras. E de fato é isso. Eu posso mandar alguém tomar no cu. Se eu souber mandar essa pessoa tomar no cu, ela vai entender. Agora, se eu simplesmente falar vai tomar no meio do seu cu, isso vai ser, de repente, interpretado de um jeito negativo. Porque né, negativo. Depende da Mas pessoa. mas eu acho que vai muito da forma como você fala. Então, quando a gente entra nessa questão de expressão, liberdade de expressão e lugar de fala, eu não estou no lugar de fala de falar sobre pessoas negras. Não estou no lugar de fala.
Mas acho que talvez a forma como eu me expresso faz a diferença entre eu estou querendo tomar o lugar de fala de alguém ou eu Sim. estou apenas me expressando, sabe? Tem pessoas que às vezes querem se expressar e a forma como elas se expressam caga. Uhum. Mas Concordo. o meu ponto em relação a isso, o que eu tava falando entre. É a segunda parte. É o saber, é o ouvir. Entendeu? Tipo, eu acredito que Uhum, você pode falar a merda que for, da maneira que for, desde que você esteja igualmente preparado para ouvir. Então, por exemplo, eu posso falar de uma maneira super fofa, posso mandar de uma maneira super fofa alguém tomar no cu, que já foi feito na vida, normal, né? Trabalho com pessoas. Então, tipo, já Claro. mandei pessoas tomar no cu de uma maneira muito suave, né? E eu estava preparado para ouvir uma correção. Olha, nesse momento você não poderia ter mandado a pessoa tomar no cu por conta disso, 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 uhum, né? Ou tipo, Entendi. essa Não é o situação momento não de era tampar melhor. esse buraco. Exato, não era o momento de tapar esse buraco, né? Então, tipo, por mais eu tenho que estar preparado para a correção, para o direcionamento, porque se eu sou proibido de falar merda, eu sou proibido de ser corrigido também. uhum. Exatamente. Entende? É, E outra, tem um Mas eu lance entendo também que eu do não lugar posso de falar fala. pelo outro. Eu não posso falar, tipo, Então, Fih, a Priscila vai almoçar com a gente hoje. Eu não posso. Não posso falar isso uhum, porque eu não sei da agenda da Priscila, não sei de nada sim. da Pri. Eu tô falando aqui, tirando do E meu aqui, convívio da aqui minha em região Portugal já passou da hora do social, que é o que almoço você também. falou. Aí já passou da hora do almoço. Aqui vai entrar uhum, ainda, Em Portugal aqui já já tá passou da hora batendo a do almoço fome, na também. real. Mas eu tenho um lance que eu acho interessante do que você falou, porque assim, quando a gente fala em lugar de fala, é muito complexo. Mas assim, eu Muito. acho que todo mundo tem direito de falar o que pensa. E todo mundo tem direito de pensar bosta também. Eu acho que está na Uhum. liberdade da pessoa. Assim uhum, como a pessoa tem o direito de gostar ou não gostar de quem quer que seja. E pode se expressar a respeito, desde que não. É que nem o Ricardo falou, você não pode falar em nome do outro. Você não pode se Então, assim, apropriar do que não é seu, entende? É Isso, isso. exato. isso. Então, assim, eu posso falar, por exemplo, sei lá, posso entrar no meio de um debate, a gente está falando sobre, que nem, eu posso falar sobre, agora há pouco eu falei, eu acho que a mulher sofre mais pressão na sociedade do que o homem. Você podia chegar para mim, Pri, e falar assim, não, eu acho que não. Eu ia falar, é? Por quê? E você ia me explicar o seu ponto Isso. de vista. Ou você podia virar e falar assim, mas por que essa expressão? Porque eu não penso assim. Eu ia explicar o porquê que eu penso. Agora, se você chega e fala assim, peraí, você não é mulher, você pode falar que a mulher sofre mais ou menos pressão. Por que que eu não posso? Eu tenho empatia. Eu tenho empatia. Eu tenho uma esposa. Eu tenho duas filhas. Então, assim, por que que eu não posso chegar e falar assim, puta, eu tô vendo que a minha esposa tá sofrendo. Eu tô vendo que a minha esposa, de manhã, quando ela vai escolher uma roupa, ela coloca a roupa e ela lembra onde ela vai e ela pensa, será que é adequado eu ir com essa roupa? E ela troca. Eu tô vendo que isso é incômodo para ela. E eu, quando ponho a roupa, eu não tô nem aí. Se estiver cobrindo a parte, se estiver cobrindo o que eu não posso mostrar em público para não ser preso, eu como homem, tudo bem, eu posso ir com a roupa que eu Uhum. quiser, onde eu quiser. Então, eu acho assim, todo mundo pode falar. Eu acho que o que matou hoje em dia é que toda vez que você entra num debate, você tenta, às vezes, desqualificar a pessoa e não que ela tá. Você não tenta discutir. Vamos supor, se a gente entrasse num debate agora aqui sobre, sei lá, cotas raciais. Aí alguém ia levantar a mão e falar assim, mas por que nós estamos falando disso se nenhum dos três é negro? Peraí, eu só posso falar do que eu sou, então eu só vou falar de homem. Eu só vou falar de homem branco, hétero. Então, E aí, vamos supor, aí na hora que a Priscila for fazer uma. Aí você chega, Pri, e fala assim, aí eu acho, fala, não, você não acha nada. Se é mulher, você vai achar o quê? Uhum. Quem é você para falar de Mas machismo se é o que você é eu já mulher? pontuei, né? Você pode Entendeu? falar sim de todas as coisas, desde que você não se aproprie disso, Uhum. entende? Por exemplo, você pode O que é falar apropriar que disso, você Pri? acha, no meu ponto de vista, tá? Dentro do Uhum. que eu conheço, dentro do que eu sei, eu não sou a dona da verdade, eu posso estar super errada, mas dentro do que eu entendo, por exemplo, eu posso falar sobre o que eu penso, sobre o que eu observo em relação aos caras, em relação às coisas que eles sofrem ou vivenciam, né? Sei lá. Mas eu não posso dizer o que eles sentem. Eu não posso falar, nossa, isso que eles fazem faz com que isso aconteça. Não, porque eu não sei, eu não tô ali.
Então, eu posso falar sobre o que eu penso em relação àquela situação. Eu acredito É a nisso. E não se diferença apropriar sobre o que é entre do outro. Entendeu? É saber empatia e diferenciar. entropia. É a diferença entre empatia e Perfeito, entropia. perfeito. Empatia eu consigo ter por aquilo que eu consigo vivenciar também. Isso é empatia. Então, tipo, eu consigo ser Ou observar. empático com... Não. Isso é... Eu tava lendo sobre isso, tipo, sei lá, umas 3 semanas atrás. Né? Eu ouvi num podcast, aí eu fui ler um pouquinho a respeito. Empatia é aquilo que eu consigo, tipo, experimentar por mais que eu filtre tudo aquilo e traga um sentimento mais simples. Ah, então ela sofre, mas eu não consigo saber o que sofre uma grávida, por exemplo. Né? Que dores que ela sente. Isso eu tenho entropia. Que eu entendo que ela está sofrendo, empaticamente eu entendo que ela está sofrendo, mas eu preciso perguntar para ela o que faz ela sofrer aquilo, entendeu? Essa é a diferença entre empatia e entropia, assim. E aí a gente tá falando, tipo, voltando pro lugar de fala, o que eu sinto, e é realmente sentimento, assim, né? Mais uma vez, aqui pensando, trocando ideia. O que eu sinto é que hoje em dia a gente é proibido, não proibido é muito pesado, mas a gente é tolhido da possibilidade de argumentar sobre algo porque não deixam o tempo suficiente para eu ter uma entropia, para eu conseguir entender aquilo, né, que a outra pessoa está sentindo, porque eu sou proibido de falar, inclusive. E é Eu engraçado, acho assim, eu não X, posso né? falar, Eu eu não acho posso X. falar, Ah, então. Mas você e tá errado a porque você não pode achar pessoa X. me Tá... imitar, né? É. Aí acho que entra muito no lance da liberdade, porque assim, eu não posso expressar o que eu penso daquilo, porque alguém me julgou e me censurou. Então, Mas quem nesse disse que caso, eu você não vejo como a pode, sabe? Eu não liberdade do sei, outro. eu não consigo internalizar isso, esse papo, assim, nesse sentido. Sim. Porque quem disse que não pode, quem falou que não? Ah, Eu acho que muitas vezes a gente mesmo se poda por receio do que vai acontecer, do que isso. e aí já é uma responsabilidade sua, Sim, cara, não é responsabilidade do universo. Então, quando vocês pontuam exato. isso dessa forma, a sensação que me dá, e vocês podem me corrigir se eu estiver interpretando errado, tá? Não, Mas a sensação relaxa. que me dá é que, tipo, ai, eu tento falar e às vezes não dá tempo porque alguém já me julga. Mas não, às vezes você nem tenta porque você não quis tentar. E aí Uhum. tá sobre você entender que aquilo é teu e falar, não, pera, a responsabilidade é minha. E se eu quero tentar, eu tenho que saber tentar, eu tenho que saber me expressar, né? Para conseguir. Mas muitas vezes eu não enxergo isso, eu não, realmente não enxergo, não consigo ver. É porque, pelo menos, as pessoas com que eu convivo, todas elas têm um momento, se quiserem, se estiver afim, de expressar aquilo que pensa, sente, né? Enfim. Mas então eu não consigo entender isso, assim, nesse sentido, porque eu nunca vi. Dentro do que eu conheço, eu nunca vi isso acontecendo. Eu já vi acontecendo no sentido de, pera lá, você está falando uma coisa que não faz sentido para você, né? Porque você está querendo se apropriar de algo que não é seu. Uma coisa é você falar sobre algo, sobre o que aquilo te faz pensar, sobre as reflexões que aquilo te traz. Outra coisa é você se automaticamente, às vezes por querer ser empático demais, até às vezes nem é a intenção da pessoa, mas às vezes se coloca tanto no lugar do outro que acha que tem o direito e o poder de se De falar apropriar pelo daquilo que o outro. outro sente. Acha que E não é sabe assim mais que que o as coisas outro, né? funcionam. Exato. E ninguém sabe mais que ninguém. Na verdade, ninguém sabe de nada. Ninguém Ninguém sabe sabe. porra nenhuma, é da hora. É da hora. Mas É, Eu assim, acho, eu Sócrates acho que já aquela mandou a frase, lei aí, e ninguém segue. aquela frase, só sei que nada sei, seria muito mais legal se Pois alguém tivesse é. falado, só sei que não sei porra nenhuma. Mas Eu eu acho que prefiro o essa Sócrates deve segunda ter falado versão. isso na época. Ele deve falar, não e sei de porra alguém. nenhuma, não. E alguém falou, vamos deixar isso mais bonito? E ficou Isso. Aquele assim. meme, né? Da hora. Mas, mas a vida é isso, Versão, eu não sei. Tudo que a gente está versão de falando aqui, na redação, né? verdade, pode cair por terra, porque a gente está falando frente àquilo que a gente viveu, frente àquilo que a gente conhece, É, frente aos mano. conhecimentos que a gente tem, e pode ser que a gente esteja totalmente errado. E aí? Uhum. Fantástico. E olha, uma coisa muito legal que assim, eu achei, eu não sei se qual que foi a visão do Ricardo, mas eu achei muito legal porque você é uma pessoa, nesse nosso primeiro papo, que, ao meu ver, você pratica muito a observação realmente do outro Sim. e essa empatia. Que você se preocupa, e eu me identifico porque eu sou muito assim também, você se preocupa em tentar entender por que o outro age dessa forma. E eu acho que isso é muito legal. Óbvio, não dá para ter uma sociedade só de Priscilas, né?
nem só de Ricardo, nem só de Daniel. Ainda bem que não Adoraríamos dá que pra ter tivesse uma casos sociedade só de conversados. Priscilas. Não, mas só corrigindo, eu acho que Legal. eu não era assim, tá? Assim, foi um processo difícil, eu aprendi a desenvolver isso até na clínica, porque são outras coisas, outros mundos, então a clínica me transcendeu nesse sentido. Só que a verdade é que eu nem me preocupo em entender o porquê que aquela pessoa age daquele jeito, porque para mim tanto faz, caguei se ela tá agindo daquele jeito, o que motivou ela a agir daquele jeito também é um problema dela, não é meu. Adorei. Né? Mas o que eu acho que talvez eu me preocupe mais não é o porquê que aquela pessoa age daquele jeito, nossa, o que está causando tudo isso? Assim, a pessoa está agindo desse jeito, legal. O porquê já foi, não E adianta. quais Não as sou Freud para descobrir o consequências porquê. disso, né? Mas o que isso Isso traz para também. ela? Quais são as consequências? Então, quando eu estou na clínica, muitas vezes eu não penso, nossa, por que essa pessoa é assim? Ou por que ela pensa dessa forma? Não, na minha cabeça o fato é que, vamos trabalhar com a realidade, ela pensa assim, acabou, independente do porquê, é assim que ela pensa, é assim que ela age. O que isso está causando nela? Isso está sendo bom? Está sendo ruim? Se está sendo bom, eu sou do parto do ponto de vista de que se te faz feliz, não tem mal nenhum. Se te faz bem, que mal tem? Né? Time Mas que a tá partir do ganhando, a momento... gente não mexe, né? Agora, a partir do momento que a pessoa traz aquilo e a gente entende que para ela é uma demanda, né? Que para ela é um problema, que para ela faz mal, aí é uma coisa a ser discutida. Mas se é diferente de mim, se eu não entendo por que ela é assim, mas se para ela tá ok, então eu só tenho que respeitar e seguir, continuar a nadar, né? E desenvolvi isso muito na clínica, porque eu não era assim, eu não era essa pessoa de jeito nenhum. Eu era uma pessoa totalmente superficial. E aí a gente volta lá pro começo, Eu né? E a gente volta lá eu pro preciso fazer começo. uma pergunta. Vai lá, Fih. Uhum. Eu preciso fazer uma pergunta. Eu preciso fazer que vai linkar com um assunto que a gente teve com uma outra convidada. Se você tem toda a liberdade de não responder, mas eu preciso perguntar. Quantos anos você tem, Pri? Eu tenho 23. Caralho, não tem não. Você Puta tem que pariu. 39. Com 23. A mina tem 23 anos e é mais madura que eu com 39. Fudeu, velho. Eu vou sair aqui. Mas assim, continuam aí, porque, porra, valeu pela aula. Era o que eu ia linkar, tá ligado? Era o que eu ia linkar, assim. Lembra Isso do acaba papo com a voltando Nicole, muito. que a gente falou sobre maturidade, não tem nada com idade. Não Cara, tem 23 nada. anos. Você realmente, a aparência de muito jovem você tem. Mas, cara, 23 anos, você tem essa percepção que a gente vê que na nossa sociedade tem, cara, poucas pessoas têm. Isso é muito legal. Não, e acaba voltando muito pro o que você disse agora, acaba voltando muito porque a gente começou falando, né? As liberdades individuais, né? Tipo, você tá feliz desse jeito? É isso que você tá vivendo? É dessa forma que você quer viver? Porra, vai, segue, vai lá. Você não tá ferrando ninguém. Né? Voa, irmão. Você não tá ferrando ninguém. E é uma coisa que eu acho agora, importante... se o que você tá fazendo, a maneira com que tá fazendo, tá fudendo os outros, opa, peraí. Sim, aí é uma coisa a se pensar. Mas, ao mesmo tempo, acho que vale uma reflexão isso para todos nós, para mim, para vocês e para o resto do mundo, de quem estiver assistindo, que muitas vezes, né, eu não estou falando isso com propriedade, não sei, é pelo que eu conheço também, novamente, ressalto que eu não sei de porra nenhuma. Mas, considerando aquilo que eu conheço, às vezes eu percebo que a galera... acontece muito de assim, a pessoa tá fazendo algo e para aquela pessoa tá legal, ela tá bem, tá feliz, tá contente, independente do resto do que as pessoas pensam, ela tá legal, ela gosta. E não traz nenhum tipo de consequência negativa para aquela pessoa. Só que aí alguém se dói. E acontece muito isso. Eu percebo isso muito na clínica, de às vezes chegarem algumas queixas, algumas demandas que tem muito mais a ver com uma atitude do outro que atingiu aquela pessoa do que outra coisa, entende? E aí cabe uma reflexão de, nossa, o que o comportamento do outro tá me causando? Porque, às vezes, quando a gente se incomoda com o comportamento de outra pessoa, que para aquela outra pessoa tá tudo bem, isso diz muito mais sobre as nossas limitações do que sobre as limitações do outro. Então, aquela historinha do dedinho, assim, quando você aponta para um, tem outros 4 para você, né? Então... entender que muitas vezes a gente vai, em alguns momentos, se incomodar com comportamentos que, na verdade, não tem porquê, que é uma coisa nossa. Contexto, né? Pri, e contexto. Deixa a vida dele, tudo, né? Deixa assim. a mina vida dela. Contexto é tudo, assim. Você tem que entender que o contexto
Quando eu digo você, tipo, as pessoas têm que entender que o contexto, ele é tão importante quanto o ato, né? Então, assim, entender que o contexto em que eu tô inserido me faz julgar isso, e entender por que que esse contexto me faz julgar isso. E o contexto que a outra pessoa está inserida faz ela ter atitude A, B ou C que eu não gosto. Então, tipo, confrontar não as atitudes, mas confrontar os contextos, né? Eu acho que isso Sim, e facilita o que você muito a Tem discussão. que se acredita, né? perguntar, né? Quando você se incomoda Isso. com algo, você tem que perguntar, por que que Isso isso tá me tá me incomodando. incomodando? Mas, cara, Exatamente. na Ah, boa, é muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito mais confortável jogar a culpa no outro. Uhum, por que Porra, é mais não, barato né? também. pô, É mais barato peraí, também. Você não tem que pagar um, eu tô você não tem que falando pagar mais o barato. É o psicólogo. outro que vai ter que fazer terapia, não É. sou eu? Pois é. Exato, Então, meu, peraí, foda-se, eu eu vou tô foder com a falando com vida duas dele. pessoas. Eu tenho dois para jogar. Primeiro, a culpa já dizia Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Então, assim, Sempre. eu tenho duas pessoas para jogar a culpa. Por que que eu vou procurar defeito em mim? Ah, meu, a Uhum, culpa é do Ricardo. Esse canal a gente fez em dois para um jogar a culpa no outro mesmo, tá certo? É isso aí. pois é. Já eu sou É, diferente, Deixa eu Pri. Eu falar. acho que a Eu culpa é minha. A preciso. culpa é minha mesmo. mas eu acho Então, que e foi por isso que eu chamei o Ricardo. Como ele acha que a culpa é dele, eu não preciso fazer nenhum tipo de autoanálise. Ele pronto. pois é, aí que tá. Só que ao mesmo tempo que você joga isso pro outro, você se priva de um processo que pode ser super legal, seu, de De descobrir coisas suas, crescimento de Você gigantesco, de perde, experimentar autoconhecimento, de coisas. você perde. transformação, É aquela história, e né? dói, né? Eu É acho que as pessoas escolher a têm medo estrada mais da livre, dor. né? Pior que eu acho que nem dói. Eu acho que é o medo que Dói, dói mais do que a Pô, realidade, eu acho que entendeu? dói. Eu acho que exato. enxergar Ah, Dói o sim. espelho dói pra caralho. Dói pra Dói pra caralho. caralho. Pra eu me Você, tornar quem talvez eu eu fiz ser isso hoje, cedo eu tive demais. que me fuder demais. eu também. Então, foi muito doloroso. Eu falar Com que o processo que eu 23, eu te vivenciei para adoro. Eu ser. acho você Pois maravilhosa. é, mas pra eu, assim, pra eu ser madura como eu sou, eu tive que enfrentar uns Sim, bagulho da não hora, mano. tipo assim, que na época eu não queria. Hoje eu falo que top que eu enfrentei isso, que eu chorei, que eu sofri, que foi isso, que foi daquilo, que eu tive que pagar terapia cara, tomar remédio. Então, que eu tive que usar, sabe? É, eu precisei disso para conseguir me desenvolver. E hoje eu entendo o objetivo disso, mas na hora ninguém quer, porque é doloroso. Imagina que, Claro. Lógico. às vezes eu falo isso para os meus A pacientes mentira todos. confortável é maravilhosa, cara. É Eu falo para os delícia. meus pacientes que, na verdade, ali na clínica, eu tô para fazer o intermédio entre você e você, né? Eu tô ali como um espelho. Eu fico assim, ó. E tudo que você traz, eu pá, reflito. E aí isso dói, porque às vezes a gente enxerga na gente coisas que a gente não enxergava. E às vezes são coisas ruins. Eu preciso registrar aqui em vídeo que a Priscila foi a primeira pessoa que chegou aqui e mentiu pra gente. Você não tem 23 anos nem fudendo. Ah, Tenho que 23, quer isso. ver minha habilitação? Ó, eu gosto de gente assim. Pá! Gente, eu Já preciso deu falar na um cara. negócio rapidão aqui. Ó, primeiro de tudo, eu quero deixar registrado o agradecimento a Doni. Você foi uma indicação fantástica Excelente. para nós. Eu quero deixar a segunda coisa registrada. Se você concordar, e não precisa falar agora, não precisa se comprometer, depois eu te chamo no WhatsApp. Se você concordar, você vai se chamar com a gente. Ele quis dizer que você vai ser chamada de Chega o novo, nosso tá? tempo. Travou, mas você Ah, vai ser tá. chamada novamente. Ah, que eu só tava. Vai ser chamado de... Ah, parei, travei, né? Mas vamos lá. Então, Pri, agora nesse momento final, eu vou passar a palavra para você falar o que você quiser, porque somos livres nesse canal, a gente fala o que quiser, inclusive a gente pode, você é livre para xingar nós dois se achar que deve também. Eu adoro estar errado, como eu sempre falo, né? Eu quando eu tô certo não aprendo Amém. nada, quando eu tô errado eu aprendo pra caramba. Ainda bem que eu vivo errado, então eu vivo aprendendo. Uhum. Então, assim, eu vou passar a palavra para você falar o que você quiser. Eu gostaria que você, se achar interessante, sugerir um próximo tema para uma próxima temporada, sabendo que você também vai ser convidado para ele. E se você puder, indicar quem você quiser para vir bater um papo com a gente aqui. Please. Tá. Eu acho que, a princípio, né, o que cabe, pelo menos o que faz sentido, assim, para mim, para minha personalidade, é falar que tudo que a gente conversou aqui são coisas hipotéticas, assim, são coisas que eu acredito, mas que eu construí, né? A Então, sua verdade. é a minha verdade. A minha verdade não é a verdade de todos, né? É uma verdade que é minha. Então, acho que, principalmente por ser um espaço aberto para outras pessoas acessarem,
para que essas pessoas que estejam assistindo não entendam isso como um fato absoluto, como Como Deus. lei, como regra. Eu não sou né? Deus, isso não é regra, isso não é lei, isso é a minha opinião, que inclusive pode ser mudada daqui 10 minutos. Pô, você seria um Entende? Deus muito gente boa se você fosse Deus. Nossa, eu sou super good Não, vibes, né? tá. É, Eu seria um Deus e ditador, eu ia ser uma bosta, mas vamos embora. porra, aí é foda. Não, eu não dito nada, não. Na verdade, eu sou às vezes acontece muito isso, minhas amigas, elas falam, o que que você acha disso, disso, disso? Eu olho para elas e falo, o que que eu acho? O que que importa o que que eu acho? O que que você acha? Ah, mas eu não sei, eu preciso da sua opinião, mas aí você tá jogando em mim uma responsabilidade que é sua, cara, da tua vida, sabe? É difícil também. Resolve seus BO, né? Não joga pra mim, Ditar as não. coisas é difícil. Então eu acho que é muito mais leve, muito mais saudável você ser uma pessoa que vive de acordo com Mas pra onde a isso vida que você leva. falou aí desse espaço aqui ser público e tudo mais, é o canal, né? O mote do canal, a maneira com que a gente lida com o canal é todo mundo tem direito de falar as coisas aqui, da gente trocar Se ideia. expressar. Não é regra, só que é uma mesa de bar, né? Eu Sim, nunca vi e, nenhum e doutorado ser isso, escrito na mesa de bar. né, meu TCC foi. Graças a Deus. Não, Hã? ele foi desenvolvido na mesa do bar. Escrito ele não foi. Escrito em alguns momentos só, Observado, né? né? Mas eu tô dizendo isso tudo porque eu acho que para quem não concorda, ou para quem não entendeu, ou sei lá, para quem quer inserir ou quer contribuir com uma outra reflexão, eu não tenho burocracia nenhuma do tipo ela falou, tá falado. Tô super aberta a, de repente, caso a gente faça uma próxima etapa aí, se vierem dúvidas, para perguntar mesmo, que às vezes eu não vou saber. E eu não tenho vergonha de falar, não sei, não tenho uma opinião formada, quem sabe eu descubra aí dos próximos anos, mas hoje, considerando a maturidade que eu tenho, as vivências que eu tenho, às vezes eu não sei, e tá tudo bem. E um próximo tema, não sei, porque eu acho que esse tema é tão abrangente que no final a gente falou, 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 e eu nem sei do que a gente falou. Excelente. É, não é? A gente foi Então, livre para falar, né? a Que gente coisa foi boa. livre, a gente começou falando de um trem, terminou falando de outra coisa, nada a ver. Mas é isso, a vida é isso, né? É aceitar essas impermanências. E acho que, sei lá, talvez o próximo tema. Eu gosto muito de falar sobre sexualidade como um todo, então acho que seria um tema legal. Você vai ser convidada para falar disso com a gente, hein, Pri? Pô, eu gosto de falar de sexo. Aí Adoro. você sabe que os 10 primeiros minutos vai ser sexualidade e os outros 10 últimos minutos vai ser sobre Toy Story, né? Porque é mais ou menos esse o ramo que a gente está seguindo aqui. Ó, Varia eu preciso muito, falar a uma gente coisa aqui. nunca. Não é estável, Não né? é linear, não é linear. Mas isso é um papo, isso é um papo, isso é um Isso papo. é um papo. Cara, se isso aqui fosse uma entrevista ou uma palestra, ia ser chato pra cacete. Eu acho que é muito legal esse Né? papo. Porque a E gente o não mais chega em legal, objetivo nenhum, né? Isso que é doido. Isso é a tá? vida. O Ricardo, ele é um cara, o Ricardo, ele hoje, ele tá entre uma das pessoas mais importantes na minha vida e da minha família em geral. E é uma coisa interessante que a gente discorda em tanta coisa que não dá para fazer uma lista. Mas aí é que tá. A base do canal é justamente isso. Eu posso discordar o quanto eu quiser de você, mas eu quero te ouvir e eu vou te respeitar, independente do quanto eu concorde ou discorde de você. E a única coisa que eu queria dizer é que você falou que você tem a sua verdade. E é uma coisa que me veio na cabeça agora. No mundo, a gente tem 8 bilhões de verdades diferentes, né? E provavelmente 1 trilhão de mentiras. Então, a gente vai seguindo dessa forma. E você indica Uhum. alguém para falar com E a a gente? nossa verdade nem é. Oi? E a Alice. A Alice Alice. é uma colega minha, se formou comigo, ela tem minha idade também, é uma pessoa sensacional. Vanessa, acho que são duas indicações incríveis aí que pode gerar vários papos legais. Fantástico. Excelente. Ó, se elas forem que nem você, com 123 anos de maturidade, pode chamar que... Tipo tartaruga, né? Mas mesmo se tiver mano, 15, mano, o caramba. papo vai ser da hora. O papo vai ser da Papo hora, vai ser mesmo da se tiver hora. Não, 15. Ó, depois eu passo o telefone delas para vocês alinham se elas estão afim aí. A Alice tem uma agenda bem apertada, mas a Dominique também tem, ela conseguiu. Então não, a nem me gente fala, ó. A Domi me fez 2 indicações. E olha que eu fiquei em meio. Ó, com quanto tempo a gente tá falando, Pri, para você conseguir sambou, fazer esse né? papo Você com a gente? sambou. Pô, você sambou mesmo. E agora, vai É um falando. Mas é tempinho. assim mesmo. É a vida, né? A vida. Ricardo, Impermanente. meu.
Ricardo, meu irmão, como é que tá? Fala aí. Galera, é isso. Esse foi o Papo de Sábado de hoje, no dia 10 de abril aí. Espero que vocês tenham curtido esse papo. Se curtiram 1/3 do que a gente curtiu fazer ele, mano, vocês curtiram pra caralho. Então deixa o like, já deixa o comentário aqui. E foi isso, é isso por hoje. Divulga. Antes de terminar, Verdade. eu só preciso falar uma coisa. Pri, eu vou te pedir para fazer uma coisa. Eu vou te pedir para você dar um parabéns. Eu vou te pedir para você dar um parabéns. Porque tem um tiozinho nesse canal que essa semana ficou um pouco mais velho. Parabéns pro Ricardo. Meu irmão, feliz aniversário. Muito obrigado. Você Parabéns. não é maduro que nem a Priscila, não, mas você Muitos é anos de vida, muitas experiências prósperas. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Galera, e é isso. Junto. Deixa o meu feliz Obrigado. aniversário aqui embaixo. Quem não deixar vai perder um dedo, fechou? Tchau. Vai virar presidente. Tchau. Vai.